Agora, Rosa, a gente continua falando sobre as eleições municipais, mas através de uma matéria, né? A Folha de São Paulo, por exemplo, divulgou uma reportagem afirmando que candidatos a prefeito de Manaus erram dados sobre saúde, transporte e também sobre orçamento. Conta pra gente. A Folha de São Paulo publicou essa matéria, achei interessante. Eles estão publicando sobre várias prefeituras, né? E destacaram aí os 5 melhores colocados na pesquisa Ibope. E algumas declarações que eles deram para veículos de comunicação, inclusive para a Band News. Aqui eles pegam uma declaração que o candidato Amazonino Mendes deu na entrevista dele para a Band News sobre a distribuição de motosserras e o efeito no meio ambiente e colocam essa informação aí como não verdadeira, como informação falsa. E aí eles vão falando de colocações do Davi Almeida, do Capitão Alberto Neto, Coronel Menezes, desses primeiros, do Zé Ricardo também, desses primeiros colocados, o que é verdade, o que é mentira, o que está sendo exagerado. E aí eles acabam tirando essa conclusão que do que está sendo posto pelos candidatos durante essa campanha são dados que não são verdadeiros, eles estão errando os dados a respeito da situação e da realidade de Manaus. Vale a pena conferir, eu compartilhei lá no meu Facebook a matéria. Para a gente finalizar, Rose, tem informação de uma reportagem sua contra a Covid, indígenas exigem quarentena de mesários e ameaçam até vetar as urnas, é isso? Sim, é uma informação, um debate importantíssimo e gravíssimo, né, em relação à situação dos povos indígenas. Eu ouvi ali algumas lideranças do povo Quisete, que é do Mato Grosso, da terra indígena Uauí, e eles têm cerca de 200 eleitores, é território 400 indígenas, enfim. Eles estão tomando, Arthur, assim, um cuidado rigorosíssimo assim, em relação à quarentena, em relação ao isolamento desde o início da pandemia. E eles dizem que não tem casos de Covid nas aldeias, nas 4 aldeias do território, em função desse cuidado. E aí eles ficaram muito apreensivos, porque eles próprios procuraram o cartório eleitoral do município, né, que o território é localizado, no município de Querência, no Mato Grosso, e não tinham respostas a respeito dos cuidados que a Justiça Eleitoral estava tomando de quarentena, de vacinação, enfim, para que eles tivessem adesão ali, para que eles entrassem nas aldeias no dia da votação, no domingo. Bom, como eles não tiveram resposta, eles mandaram um ofício dizendo que não iam permitir a entrada de urnas no território dele, porque eles estavam ali cumprindo quarentena e não iam permitir que pessoas que não tivessem esse cuidado entrassem no território para colocar a vida deles em risco. A Justiça Eleitoral ali acabou se movimentando, reuniu, ouviu os indígenas e adotou todos os protocolos que foram exigidos por eles. É muito interessante isso porque, pelo que eu percebi, eu ouvi pessoas no Pará, aqui no Amazonas também, não houve, ontem que aconteceu, há 5 dias da eleição, mas até então não havia, por parte da Justiça Eleitoral, um protocolo bem claro de como é que essas aldeias seriam acessadas para votação. E isso causou todo um tumulto, né, em relação à apreensão e dúvidas em relação aos indígenas. O povo que tem tido um controle muito rigoroso, eles tomaram as rédeas da situação, apresentaram à Justiça Eleitoral exigindo que normas eles deviam seguir para entrar na aldeia deles e conseguiram esse êxito aí. Eu soube também ontem que outras aldeias do Xingu também estão receosas a respeito desse acesso. E aqui no Amazonas, a maior preocupação, pelo que eu percebi, se virou ali para o Vale do Javari, onde tem a maior concentração de indígenas isolados, né? Cerca de 6 mil indígenas isolados, é a maior concentração realmente do mundo. E, de acordo com o Rui Melo, que é o diretor-geral do TRE aqui, ele disse que os funcionários, os militares que foram deslocados para a região para garantir a votação no domingo, eles foram vacinados, vacinados não, passaram por exames, né? Chegaram lá em Atalaia, estão de quarentena, cumprindo quarentena para acessar as aldeias no domingo, e antes de irem para as aldeias de novo, passaram por novos testes de Covid, para evitar qualquer risco para aquela população lá para as sessões eleitorais que funcionam no Vale do Javari. Mas eu acho que esse mesmo cuidado não foi tomado para as outras aldeias. O TSE ontem publicou uma portaria dando algumas orientações, recomendações, dizendo que os mesários
que vão atuar nas aldeias tanto quanto possível, abre aspas aí, tanto quanto possível, nas palavras do TSE, devem manter distanciamento social e cuidados sanitários antes de adentrarem as aldeias. Eu acho que esse tanto quanto possível não é tão rigoroso assim e, bom, acho que causa preocupação. Fora que a portaria foi publicada 5 dias antes da eleição, né? Você vê o povo que sede está adotando quarentena de 7 dias, pelo menos, para entrar nas aldeias. Então, é um dado realmente complicado que mostra, né, mais uma vez, a forma como a população indígena, de certa maneira, é vista, né, como é percebida pelos organismos públicos. Eu acho que é isso, Arthur. Até sugiro para os nossos ouvintes acompanharem, né, o exclusivo, aquele em que tivemos aqui a entrevista com o juiz Cláudio Chaves, falou bastante sobre esse assunto. É importante os nossos ouvintes acompanharem nas nossas mídias digitais, acessando o site bandnewsdifusora.com.br. Rose, obrigado. Opa, pode falar. Arthur, só uma informação sim, que é importantíssima. Os dados da COIAP, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, mostram que Amazonas, Pará e Mato Grosso lideram números de indígenas infectados, aí tanto os indígenas de aldeia quanto de área urbana, e também de óbitos por Covid-19. Obrigado, Rose, pelas informações. Qualquer novidade, é só acionar a nossa equipe.